Existe uma tarefa inacabada no qual a Igreja de Cristo precisa acabar. Existe uma missão, um comissionamento dado por Jesus, no qual só a Igreja de Cristo poderá levar a cabo. Mas para que isto aconteça, nós precisamos, é uma necessidade, ser avivados novamente. Para que haja um avivamento geral, é necessário buscar, antes de tudo, um avivamento pessoal. Deixa eu deixar claro esse entendimento, amados. Antes das massas serem atingidas, indivíduos precisam ser atingidos pelo avivamento. E eu quero lembrar a vocês que os grandes avivamentos coletivos começaram com avivamentos pessoais. Pessoas foram inflamadas individualmente pelo Espírito Santo para inflamar as multidões. Não pensem que o avivamento são grandes ajuntamentos. Os grandes ajuntamentos são consequências antes de indivíduos que foram incendiados pela presença do Espírito Santo. Quando a gente olha para a história, nós vemos muitos avivamentos aconteceram no decorrer da história da igreja, do cristianismo. O profeta Joel nos falou no capítulo 2, no versículo 23, ele fala de uma chuva de seródia. A chuva seródia foi a que caiu no Pentecostes, aonde esta chuva de avivamento trouxe batismo com o Espírito Santo, trouxe línguas estranhas, trouxe sinais, trouxe prodígios e a pregação do dia do Senhor. Historicamente, este foi o primeiro grande avivamento. Deus inflamou o coração de apenas alguns discípulos e eles inflamaram Jerusalém, de modo que 5.000 pessoas no primeiro sermão se converteram a Cristo. Em nossos dias, eu acredito que Deus está derramando uma chuva de seródia, mas nós precisamos entender, compreender o que significa esta chuva de seródia. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim: portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Nós precisamos entender que a última chuva do Espírito Santo sobre a vida da igreja virá para que haja uma colheita abundante. Para que haja o quê? Uma colheita abundante. Sendo assim, nós precisamos entender os tempos.
Se nós não entendemos os tempos, nós não entendemos o que Deus está ministrando nesse tempo. Então eu creio mais do que nunca que este é o tempo que o Senhor só espera uma coisa da sua igreja. E o que é, pastor? Os seus frutos. O que Deus espera de nós? Diga frutos. Diga assim: Deus espera de mim frutos. Então, quando nós olhamos para a história, nós vemos que um grande avivamento aconteceu nos Estados Unidos. Começou no ano de 1734. E como começou este avivamento? Começou com a consciência da necessidade de alcançar os não crentes, os não cristãos. Começou com a necessidade de fortalecer aqueles que já haviam se convertido. E a história nos conta que Jonathan Edwards, ele, com a sua simplicidade de vida e muita oração, ele exerceu grande impacto sobre as pessoas. A história nos remonta e nos conta que George Whitefield foi outro grande avivalista desse período. E o resultado do trabalho destes homens foi milhares de conversões e o nascimento de muitas igrejas. Na Nova Inglaterra, a história nos conta que numa população de 300 mil pessoas, houve entre 30 e 40 mil conversões. Houve fortalecimento moral nos lares. Houve fundação de cursos teológicos e de obras sociais. Agora observem, meus irmãos, que Deus inflamou com grande avivamento a vida de homens como Jonathan Edwards, George Whitefield, e eles inflamaram as multidões. Observe como que começou. Quando nós lembramos do avivamento entre os morávios que se iniciou no ano de 1727, a história conta que eles começaram a buscar ao Senhor em oração. E de repente houve um derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Havia choro, havia quebrantamento, havia manifestações até entre as crianças. A história nos conta isto. Os morávios, eles iniciaram um ministério de oração contínua que durou mais de 100 anos. Olha quanto este povo orou. Na Inglaterra, John Wesley foi um instrumento de Deus para mudar a história da igreja. Um homem de oração que deu ênfase ao estudo bíblico. E ele começou a se opor ao álcool, à guerra, à escravidão. E a história conta que houve uma massa de multidões que se converteram a Cristo. Não tem como nós olharmos para a história e não lembrarmos de Charles Finney, que foi poderoso na palavra, foi poderoso na oração e poderoso no testemunho. Este homem viveu nos Estados Unidos e sob a influência de sua pregação, as igrejas foram renovadas. Nasceram novas comunidades, pessoas deixaram vícios, vidas imorais, e milhares foram transformados pelo poder de Deus. Então notem que Deus usou sempre alguém, despertou a vida de alguém,
e este alguém despertado começou a tocar as grandes massas. Olhamos para a história e não podemos esquecer de Spurgeon, que foi professor de crianças na escola bíblica dominical e viu muitos pais se converterem com o testemunho dos filhos. Olha o quanto é importante nós cuidarmos das nossas crianças, nós instruirmos os nossos filhos. As crianças tocadas, movidas pelo Espírito Santo, começaram a tocar os seus lares, começaram a tocar os seus pais. Spurgeon foi poderoso na pregação, havia sinais e havia prodígios, isso era comum em suas reuniões, e esse avivamento iniciou-se na Inglaterra e passou fronteiras, alcançou outros países. E nós estamos falando de avivamento, e nós estamos falando na história como aconteceu os moveres de Deus. Lembramos de Moody, que viveu de 1837 a 1899 nos Estados Unidos, e calcula-se que cerca de 500.000 pessoas entregaram-se a Cristo por intermédio deste homem. E sabe o que esse homem se dedicou? À escola bíblica dominical, ao ensino da palavra. Ele não tinha nada além de ensinar às pessoas a palavra de Deus. E a história nos mostra que ele começou, sabe como? Atenção, pais, ele começou com 12 crianças. 12 crianças, e em poucos anos esse número chegou a 12.000 crianças. E eu poderia falar sobre inúmeros outros exemplos de avivamento, mas eu quero nessa noite que você apenas entenda algo importante: é que um grande avivamento geral que inflama igrejas ou nações inteiras começa com um avivamento pessoal, começa com um avivamento em uma pessoa. Ou seja, o avivamento que tanto nós esperamos, que toca uma cidade, que toque um estado, que toque uma nação, começa muitas vezes na individualidade do nosso quarto. Então entenda que todo avivamento coletivo é a multiplicação de uma série de avivamentos individuais. Assim sendo, quando eu sou avivado, quando você é avivado, quando a pessoa que está aí do seu lado é avivada, quando a família é avivada, quando a liderança que te lidera é avivada, quando as pessoas que servem na casa de Deus são avivadas, a gente começa a viver uma onda de avivamento. As coisas começam a acontecer de forma diferente, e isso se torna poderoso. Mas o fato disso ser poderoso de forma coletiva não pode tirar de nós a expectativa de viver isso intensamente, de forma individual. Então levante a sua mão e diga assim: Deus, incendeia a minha vida. Repete isso mais uma vez. Sabe, meus amados, às vezes Deus começa um grande fogo através de um graveto, através de uma pessoa. Foi assim que aconteceu com os samaritanos, lembram?
Jesus incendiou a vida de uma mulher, mas não era uma mulher qualquer. A Bíblia diz que era uma mulher complicada. Era uma mulher que estava confusa com a sua religião, confusa com os seus relacionamentos. E olha que coisa, amados, a Bíblia conta que esta mulher complicada, de cabeça complicada, de vida complicada, foi incendiada pelo Senhor Jesus, de tal modo que ela incendiou toda uma cidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus esconde as suas grandes chaves em lugares improváveis. O que significa isto, meus amados? E isto é a grande surpresa que Deus prepara para o inferno. Às vezes Deus esconde as suas chaves em pessoas complicadas, em pessoas que muitos acham esquisitos, em pessoas que as pessoas olham e não dão nada, mas às vezes Deus esconde as suas chaves nessas pessoas. Sabe o que eu estou dizendo? Que você pode ser um sério candidato a incendiar uma cidade. Você pode ser um sério candidato a tocar pessoas de forma extraordinária. O fato é, meus irmãos, é que os campos já estão brancos. Há muito tempo que os campos estão brancos. Isso significa o quê? Que o tempo é agora. E você foi alistado para fazer parte dessa maior missão de resgate do mundo. Não apenas salvar pessoas de uma epidemia, como aconteceu agora há pouco ainda sobre nós em 2020. Não apenas salvar pessoas de acidentes naturais, como aconteceu ainda agora, aqui do ladinho do nosso estado, no Rio Grande do Sul, mas do maior acidente cósmico que já existiu, que foi a queda do homem. Salvar não apenas de uma tragédia temporária, mas salvar as pessoas da perdição eterna. Milhares de pessoas estão indo para o inferno todos os dias. Milhares de pessoas estão se perdendo nas mãos do inimigo todos os dias. Isso nos leva a uma consciência que nós devemos, portanto, pregar a tempo e a fora de tempo. Devemos usar todos os meios e todas as formas para levar o Evangelho a todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Porque pessoas todos os dias estão morrendo todos os dias à nossa volta e ao redor do mundo, sem ouvir as boas novas da salvação. A gente vê todos os dias portas outroras abertas estão fechando sem que a igreja as aproveite. Nós vemos seitas e heresias estão se espalhando como rastilho de pólvora, enquanto os filhos do reino estão dormindo. Nós vemos todos os dias, as pessoas não estão preocupadas com a volta do Senhor Jesus. As pessoas não estão buscando avivamento. É muito bonito falar de avivamento, mas olhe para cada um de nós. Nós estamos avivados? Nós estamos realmente queimando por dentro o nosso interior? Ou será que nós estamos dormindo na luz? Ah, quanto barulho que às vezes a gente vê na igreja, e a gente que acha que isso é avivamento.
Entenda que avivamento não é uma igreja falando em línguas dentro de 4 paredes. Avivamento é uma igreja usando a língua fora das 4 paredes. Isto é avivamento. E eu pergunto para você aqui: qual foi a última vez que o teu coração queimou para você falar para alguém de Jesus? Qual que foi a última vez que o teu coração se viu amargurado, entristecido, apertado? Simplesmente porque você viu alguém, um amigo, um parente, alguém próximo a você, caminhando galopante para o inferno. E você diz: Senhor, eu preciso falar do teu amor, eu preciso falar da tua graça para esta pessoa. Avivamento é quando nós começamos a olhar para esse mundo e nós sentimos queimar no nosso coração que nós precisamos fazer alguma coisa, mas as pessoas têm confundido tudo. E eles acham que avivamento é você vir para um lugar como esse e deixar o êxtase tomar conta de você. Mas nós precisamos entender que avivamento não é só rodopiar dentro da igreja, mas avivamento é onde eu rodo fora da igreja. Nós precisamos compreender isso, que avivamento não é só levantar as mãos aqui dentro da igreja. Avivamento é para quem eu estendo as mãos fora da igreja. Avivamento não é quando eu prego, avivamento é quando eu vivo. Avivamento não é quando o meu discurso é relevante, mas é quando a minha prática se parece com Jesus. Avivamento é converter-se do pecado. Avivamento é parar de pecar. Avivamento é voltar-se para Deus. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é conserto no caráter. Avivamento é viver em integridade em Deus. Avivamento é amar quem Deus ama, é pregar para quem Deus quer. Avivamento não é uma igreja cheia de pessoas, mas é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Isto é avivamento. Sabe qual é o grande problema? É que muitas pessoas acham que avivamento é sinais e maravilhas, mas não é. Entenda isto: a palavra avivamento é quando alguém está quase morto e ele volta a estar vivo. Isto é avivamento. E nós precisamos entender que as pessoas lá fora, elas não estão quase mortos, elas estão mortas. Então, elas não podem ser avivadas. O que elas precisam é ser ressuscitadas. Mas nós precisamos entender que avivamento não é para o mundo, avivamento é para a igreja. Você consegue entender isto como igreja? Sabe qual é o problema? É que nós estamos indo lá fora, pegando as pessoas que estavam mortas e estamos jogando elas numa igreja que está morrendo, e muitas vezes para alimentar o nosso ego, dizendo: a nossa igreja está cheia. Mas Atos capítulo 2 nos mostra algo incrível, porque Atos capítulo 2 era uma igreja viva. E se você mal consegue manter pessoas vivas, como você acha que vai conseguir trazer pessoas da morte para a vida?
Eu pergunto à pessoa se relacionando com você, com esse tipo de cristianismo que você está vivendo, você consegue ressuscitar alguém que está morto? Você consegue trazer vida para esta pessoa? Avivamento é a cura da noiva, é a igreja voltando a ter vida, e como consequência, muitos serão salvos. Quando a igreja for avivada, 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 muitos serão alcançados. Quando a igreja for avivada, o mundo será alcançado. Mas ainda nós estamos mortos nos nossos próprios desejos, mortos na nossa própria infantilidade. Olhe para as igrejas, olhe para o tipo de cristianismo que se professa. O que está acontecendo? Nós estamos esperando uma evangelização, muitas vezes das ferramentas erradas, e nós estamos tentando, a mídia tenta, todo mundo tenta, a gente tenta incendiar, mas o que nós precisamos é de crentes incendiados, é de cristãos renovados. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo sobre nós. Entendam, é importante nós termos ferramentas, mas essas ferramentas não são mais importantes que a igreja. Falando sobre estatísticas, ouçam aqui, igreja. Vocês sabem como as pessoas vêm para a igreja? Vocês sabem como as pessoas são tocadas? Você já parou para se preocupar com isso? Como eu poderei alcançar alguém? Como eu poderei salvar alguém? As estatísticas nos contam 5% das pessoas vêm em uma igreja porque passam na frente dessa igreja, vem a placa e diz assim: eu vou vir neste lugar. Pasmem, ouçam, 7%, melhor, 8% das pessoas estão sendo alcançadas por algum veículo de comunicação, Instagram, Facebook, TikTok e outras plataformas. E isso nos dá uma percentagem apenas de 13%. « 87% das pessoas vêm em uma igreja porque alguém incendiado pelo Espírito Santo lhe convidou para vir nesta igreja.
Quanto 87% das pessoas vão em uma igreja porque alguém lhe fez um convite, porque alguém lhe deu um testemunho, porque alguém lhe falou da graça, porque alguém lhe falou do amor, ou seja, ainda a ferramenta mais especial que Jesus usa nesse tempo são pessoas. Por isso que o diabo quer uma igreja morta, por isso que o diabo quer uma igreja fria, por isso que o diabo quer que você esteja só preocupado com você, com os teus problemas, com as suas dificuldades, enquanto ele leva o mundo para o inferno. Nós precisamos urgente do fogo do Espírito Santo queimando no nosso coração. Nós precisamos urgentemente da unção do Espírito Santo queimando nos nossos lábios. Porque quando a igreja abre a boca, o inferno treme. Quando pessoas de Deus se levantam para fazer a diferença, famílias são tocadas, gerações são tocadas. Sabe esse fogo que você tem sentido ultimamente? Deus não quer só te encher. Deus quer te levantar como alguém que vai tocar em outras pessoas. Deus quer te levantar como alguém que vai tocar na tua família. Eu pergunto, a tua família está toda salva? Sabe o que você deveria fazer? Você deveria voltar para a tua casa hoje e começar a mandar um WhatsApp para toda a tua família e dizer: Jesus está voltando, e o que vocês estão fazendo com a salvação de vocês? Mas não, nós estamos preocupados. O que o pastor está fazendo? O que os irmãos estão fazendo? Eu pergunto, o que você está fazendo? O que nós, como igreja, estamos fazendo? Nós precisamos urgente desse avivamento, um avivamento que restaure a vida da igreja, um avivamento que restaure a chama da igreja, um avivamento que faça o nosso coração pulsar pela presença de Deus, que a gente volte a ter saudade de estar reunido com os irmãos. Para quê? Para a gente se alegrar na presença daquele que é vivo, daquele que reina no meio da igreja, daquele que está com os 7 castiçais no meio da igreja. A gente precisa urgente de avivamento. Pessoas mortas. Você já tocou num defunto? Quem já teve a oportunidade de tocar numa pessoa morta? Qual que é o primeiro aspecto? Quando você toca num defunto, qual que é o primeiro aspecto? Gelado, frio. Quando nós tocamos no corpo da igreja, é o primeiro aspecto que nos vem na cabeça. Frio, gelado, morto em suas próprias paixões,
A igreja de Cristo precisa urgente de um derramar do fogo do Espírito Santo sobre ela. E eu não estou falando de nenhuma instituição que se levante com poder, eu estou falando do corpo de Cristo. Eu estou falando de almas que gemem pela presença do Espírito Santo. Olhe para o seu lado, meu irmão. Olhe para as pessoas. Pergunte onde elas estão numa noite de domingo. Não há mais prazer de estar nas igrejas. Estatisticamente, estou falando de estatística, não estou falando da nossa igreja, da nossa comunidade. As igrejas estão cada vez mais vazias. E o que os pastores estão fazendo? Buscando entretenimento. Não consegue mais se reunir uma igreja com apenas um motivo: adorar a Deus. As pessoas precisam estar entretidas com falsas promessas. As pessoas precisam estar entretidas com falsas profecias. As pessoas estão embriagadas com entretenimento, e quando você tira o entretenimento, não sobra nada. Eu pergunto, o que seria dessa igreja do século 21 se não fosse as estruturas? O que nós faríamos? Quem nós tocaríamos? Quem nós salvaríamos? Por isso nós precisamos dizer urgente aos céus: Espírito Santo, incendeia a nossa alma, incendeia o nosso coração, incendeia a nossa vida, para que a Tua presença seja o nosso maior desejo. E a Tua presença, nós não precisamos estar debaixo de estruturas. A Tua presença basta que nós tenhamos um coração flamejante. Basta que nós tenhamos um coração cheio de desejo. Então desperta-nos, Senhor, nesse tempo. Desperta a nossa alma, desperta o nosso espírito. Que nós voltemos a queimar novamente, porque urge-nos despertarmos para fazer a obra de Deus enquanto é dia. E como nós podemos ter a eficácia de uma evangelização sem a chama do Espírito Santo? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Por isso, nessa noite, o meu apelo é: olhe para dentro de você. Você é uma pessoa avivada? Olhe para os teus últimos dias. Qual foi o motivo da tua preocupação? Olha o que mais ocupa a tua cabeça, e encontrará o motivo da tua vida,
ou o motivo da tua morte. Olhe para você, meu irmão. Cada um de nós temos que fazer essa introspectiva. Todos os dias eu tenho dito: Senhor, salva-me de mim mesmo. Quando eu começo a me preocupar demais comigo, quando eu começo a me preocupar demais, demasiadamente com as minhas coisas, eu preciso urgentemente dizer: Jesus, salva-me de mim mesmo. Tudo o que nós precisamos, amados, é entender que o diabo vai fazer de tudo para que você continue apagado. Porque um cristão apagado não é um problema para o inferno, não é um problema para o diabo. Sabe quando é que você vai começar a fazer a diferença? Então não espere vir um grande sinal dos céus, mas veja um grande sinal no teu coração. Quando o Espírito Santo começar a te tocar de forma sobrenatural, as pessoas vão saber. Deixa eu voltar com esse entendimento. Quando o Espírito Santo começar a avivar a tua alma, as pessoas vão saber. Por que elas vão saber? Porque Jesus será anunciado.